Primeira Epístola de João, capítulo de número 2, irmãos, verso 6. Primeiro livro de João, capítulo 2, verso de número 6. Eu gostaria nesta noite de falar a respeito do andar do cristão. Glória a Deus. Diz assim, 1 João, capítulo 2, verso 6, vai dizer: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Uma das passagens conhecidas da igreja, que a gente conhece bem, que Jesus falou em Mateus, capítulo de número 13, verso de número 24, é a passagem que Jesus vai contar a parábola do joio e do trigo. É interessante que nessa parábola do joio e do trigo, que Jesus vai ensinar, nós vamos observar, irmãos, que é muito difícil de você separar o joio do trigo, porque eles são muito parecidos. O joio e o trigo, eles se parecem muito. E exatamente por isso que o próprio Deus, na época certa, é Ele que se encarrega de trazer o vento, né? E de arrancar o joio e a palha que fica no meio do trigo. Por isso que é muito impróprio nós olharmos para alguém e dizer: esse é joio e esse é trigo, porque nós podemos nos enganar, nós podemos fazer análise precipitada e podemos errar feio. Mas nós podemos observar algumas características que são notórias na vida daquele que é salvo, na vida daquele que realmente é trigo, na vida daquele que realmente se entrega para Jesus. E aqui 1 João, ele vai dizer no verso em que nós lemos, que a primeira coisa que nós observamos, que aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho agora de João, irmãos. Vamos usar bastante a Bíblia. Culto de ensino é bom, porque os irmãos vão localizando rapidinho onde é os livros da Bíblia, né? João, capítulo de número 3. Tem uma história bem conhecida dos irmãos. João, capítulo de número 3. A Bíblia vai dizer em João, capítulo número 3, que Jesus vai instruir um certo doutor da lei. Esse homem se chama Nicodemos. E este homem de noite, possivelmente para se achegar até Jesus de forma escondida, ele, talvez ouvindo os ensinos de Jesus, ouvindo tudo aquilo que a palavra de Deus estava causando ali no império, ele está escondido e de noite ele vai se encontrar com Jesus e ele vai dizer: mestre, é interessante que um doutor da lei vai se dirigir a Jesus e vai chamá-lo de mestre, vai chamá-lo de rabi. Sabemos que ensinas da parte de Deus. Então Nicodemos reconhecia que Jesus ensinava algo que vinha do céu, que vinha de Deus. E ele vai dizer assim, pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Nicodemos, ele era um homem observador. E aí ele vai falar com Jesus e Jesus vai responder algo assim a ele: em verdade te digo, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso vai causar um espanto em Nicodemos, a ponto dele perguntar para Jesus da seguinte forma: como pode um homem nascer de novo sendo velho?
Olha onde a cabeça de Nicodemos foi, Rafael. Poderá ele voltar ao ventre de sua mãe e tornar a nascer? E Jesus vai responder para ele: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então Jesus vai ensinar para Nicodemos que o homem ele tem uma vida antes de conhecer a Cristo. Ele tem um andar, Rafael, antes de conhecer a Cristo. Mas depois que ele conhece a Cristo, tudo muda. O seu andar muda, a sua vida muda. E a mudança ela é tão grande que o homem precisa nascer, irmão Levi, do Espírito. O homem por si só não consegue esta mudança. É necessário que o homem nasça de novo. Ou seja, que o homem morra para o seu antigo estilo de vida, para a sua vã maneira de andar. E agora ele assuma um novo modo de andar perante Deus. Você quer ver como que é interessante? Uma criança, quando ela nasce, ela vai pegando o jeitão do pai e da mãe, não vai? Às vezes você vê a criança fazendo, né, irmã? Ela faz igualzinho o pai faz. Tem coisa que os meus meninos fazem que eu fico assustado, eu me vejo deles. A gente se assusta, né, irmão Mário? Quem é pai aqui sabe. De repente você olha e você fala, mas eu sou assim, né? E faz mesmo. Então, o que é interessante? O interessante nessa passagem, que quando Jesus fala para Nicodemos que ele precisa nascer de novo, está dizendo que ele tem que aprender tudo de novo. Porque o que nós sabemos do mundo, o que nós carregamos do mundo, o que nós vivemos do mundo, isso de nada serve para a nova vida espiritual a qual nós vamos levar. As experiências que nós tivemos no mundo, ela não adianta de nada diante da nova vida que nós vamos caminhar com Cristo. Então é necessário aprender, irmão Mário, tudo de novo. Abra comigo Romanos 6. Romanos capítulo número 6, irmãos. Verso de número 4. A Bíblia vai dizer assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, agora, irmãos, nós, como crentes, nós andamos em novidade de vida. Nós tínhamos uma forma de andar, mas nós encontramos com esse Jesus maravilhoso, com esse Deus maravilhoso, aceitamos a Ele, e aí nós morremos para o mundo, mas ressuscitamos com Cristo, para uma nova forma de andar, uma nova forma de falar, uma nova forma de pensar, uma nova forma de ver, uma nova forma de entender, porque nós nascemos agora do Espírito e vivemos pelo Espírito. Por isso que é terrível quando você vê um crente, que quando você fala, tem coisas que nós falamos, que ela tem dupla, você quer ver se uma pessoa está convertida ou não? É quando você fala alguma coisa que tem duplo sentido, e a pessoa leva aquilo para o pior sentido. E daí ela caçou de você, ô pastor. Daí você nem estava pensando naquilo, irmão, que a pessoa está pensando. Daí você fala, esse irmão não está convertido ainda. Ele está vivinho para o mundo. A maneira dele de pensar ainda é a mesma maneira que o mundo pensa. Porque o mundo, irmãos, ele vive com a malícia na mente. Não é que o crente, ele é atrasado, né, nessas malícias. É que nós não vivemos com a malícia na mente. Nós vivemos pelo Espírito. Nós temos em nossa mente aquilo que edifica. Nós temos o crente, quando ele passa pelo novo nascimento, agora ele não pensa mais nas coisas vãs do mundo, mas ele pensa naquilo que provém da parte de Deus. E se Deus é puro, se nele não há malícia, nós que somos como a mente de Cristo, em nós também não há malícia, em nós não há essas concupiscências do pensamento.
Romanos 8:1. Paulo vai dizer, vai falar sobre a vida através do Espírito. Ele vai falar assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Daí, tem uma vírgula, porque às vezes tem um irmão que gosta de falar esse versículo, né? Nenhuma condenação há. Mas para quem? Tem uma condicional. A Bíblia ela é cheia, irmão Mário, de condicional. Para quem? Aqui, para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Então, quando nós passamos por esta renovação da mente, por este novo nascimento, nós não andamos mais pela carne, não andamos mais pelo modo de viver do mundo, mas nós vivemos movidos pelo Espírito. E quem vive movido pelo Espírito pode descansar no Senhor, porque nenhuma condenação há sobre a sua vida, em nome de Jesus. É o andar dos crentes. 2 Coríntios, irmãos, 5:7. Um pouquinho à frente na sua Bíblia, 2 Coríntios 5, verso de número 7. Paulo vai dizer assim, andemos por fé e não por vista. Antigamente, quando nós estávamos no mundo, nós andávamos somente por aquilo que nós conseguíamos enxergar. Então, quando a gente via um probleminha se levantando, Rafael, ali na frente, a gente enxergava ele, mas não enxergava Jesus. Então, nós vivíamos pelas circunstâncias. Nós vivíamos baseado em cima dos problemas. Nós nos movimentávamos em cima das adversidades que a vida nos propiciava. Mas a partir do momento que nós aceitamos a Cristo e temos uma vida nova, nós não andamos mais por vista, ou seja, não andamos mais por aquilo que nós vemos, mas nós andamos por fé. O mar pode estar na frente, mas nós temos fé que Deus pode nos fazer passar por este mar. O vendaval pode estar na nossa frente, mas nós temos fé que Ele não vai nos atingir. Por isso que o crente descansa. Você quer ver? Quando o crente ainda ele está com a base muito fraca na sua fé, quando qualquer probleminha, irmão, tira ele do sério. Sabe, levanta um pedregulho lá na frente, e aquilo já consegue desestabilizá-lo, já consegue tirar ele do eixo. Ele já começa a ficar preocupado, não consegue mais dormir, né? Não consegue mais adorar, não consegue trabalhar, né? Não tem gente que é assim, né? Quando ele vê alguma coisinha se levantando, meu Marco, ele não consegue mais ter paz, né? Daí sai aqui pedir para um orar, sai lá, é aquela correria, irmão. Parece que quem está olhando de fora assim, parece que o problema, né, é um problemão que não tem tamanho. Daí quando você entra, você fala, é só isso daí? Mas por que você chega lá e fala que é só isso daí? Porque você, diferente dele, não está andando por vista, você está andando por fé. E quem anda por fé não se intimida com o tamanho do problema. Quem anda por fé não se intimida com Golias. Quem anda por fé não se intimida com o Rio Jordão. Quem anda por fé simplesmente caminha sabendo que Cristo está caminhando com ele. E se tiver fogo, fica tranquilo, você vai passar pelo fogo e chama alguma, vai arder em ti a promessa de Deus para a sua vida. Essa é a forma, irmãos, de quem anda por fé. Eu já passei por experiências dessas. Eu não sei com quem que eu estava conversando um dia aqui, que eu fui visitar um irmão, o irmão Paulo. Nós ficamos conversando um bom tempo aqui. Eu falei para o irmão Paulo que um dia eu fui fazer uma visita para o saudoso irmão João Ladeira, presbítero. Este irmão foi acometido de câncer na próstata, ele já estava bem idoso. E eu lembro que um dia a gente saiu do culto, o irmão João Ladeira amava os hinos da harpa. Daí eu peguei 3 jovens, foi o Guilherme mais 2 jovens, e fomos na casa do irmão João Ladeira.
Daí a gente vai para lá, irmãos, e às vezes você vai pensando o que você vai falar para ele, né? Porque você sabe que a situação, irmão, já está nos últimos dias. Na verdade, como eu pastoreava ele, sempre preocupado do telefone tocar do filho dele e ser alguma coisa. E eu lembro que a gente chegou lá, o filho dele falou: peraí que eu vou chamar meu pai. Daí ele voltou e falou: ó, pode ir lá no quarto, o pai está na cama, pode ir lá. A gente entrou no quarto, irmão Mário, o irmão João fraquinho. E daí ele falou: canta o hino tal. Eu não vou lembrar agora os hinos. Daí ele falou: canta o hino tal. Eu falei: irmão João, escolhe os hinos que o irmão gosta. Daí ele falou: canta o hino tal. Daí nós cantamos o hino. O irmão João Landeira começou a chorar. E ele cantava mais alto que nós. E olha que eu canto alto. Eu tenho parece um microfone, é desafinado, mas tem um microfone na garganta. E o irmão João Ladeira cantava mais alto. Eu olhava para os jovens assim, os jovens, a voz nem parecia, irmão. Daí eu falei: o que é isso? Daí cantamos 3 hinos. Eu falei para os jovens: o irmão João Ladeira deu um banho nos 6 hoje. Cantou mais alto que nós tudo aqui. Daí o irmão João Ladeira, irmão, começou a contar os testemunhos dele. E começou a falar que ele estava esperando a volta de Cristo para ele. E o irmão João Ladeira começou a incentivar a gente. A gente foi lá para visitar ele. E o irmão João Ladeira começou a visitar a gente. Começou a falar de vários testemunhos, de tudo que Deus tinha feito para ele. Começou a fortalecer a nossa fé. Por quê? Porque o irmão João Ladeira não andava mais por vista. A doença estava deixando ele completamente debilitado. Mas a sua fé estava firmado em Jesus de Nazaré. Então ele não andava mais por vista, irmão. Mas ele estava andando por fé. Por fé. Eu lembro que no domingo que eu cheguei no hospital, que foi o último dia que eu vi com vida, ali no hospital, no Santa Isabel, ele e o filho dele, ele todo entubado, ele me pediu para mim cantar um hino, e o irmão João Ladeira fazia força para cantar, e saía lágrima dos seus olhos cantando o hino. E mais uma vez ele contou um caso para mim, do primeiro carro que ele comprou, numa dificuldade para falar. E ele falava: Deus é muito bom. Deus é muito bom, Ele me trouxe até aqui. E às vezes nós estamos com tudo, irmão, estamos reclamando da vida. Às vezes você só tem um probleminha, que é uma unha encravada perto do que o irmão João Ladeira estava vivendo, e você está reclamando da vida. Por quê? Porque você está vivendo por vista. Mas a partir do momento que você viver por fé, as coisas vão mudar. O problema que era desse tamanho, vai ficar desse tamanho, porque você vai reconhecer o tamanho do Deus que você serve. Por isso que para o exército de Israel, quando Golias se levantou lá e começou a gritar: dai-me um homem. Golias só pediu um homem. Todo mundo, vazou de Golias. Porque todo mundo ali estava andando por vista. Mas vem um menino andando por fé, para levar comida para os seus irmãos. E ele ouve Golias gritando e fala: pô, esse monte de soldado aí, ninguém enfrenta esse rapaz aí. Esse rapaz desafiando o nosso Deus, gritando: dai-me um homem. E todo mundo aqui quieto. Davi se levanta e vai contra Golias e diz: você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Se você andar por fé, irmão, não vai ter gigante na sua frente, não vai ter problema na sua frente que pare diante de ti, porque para cada problema que se levantar, você vai se lembrar que você tem um Deus maior do que esse problema que você está vivendo. Muito maior. Se nós andamos por fé, irmãos, e não por vista, nós também somos espirituais. Abra comigo no livro de Gálatas, irmãos. Gálatas 5, verso 16. Gálatas 5, 16. Aleluia. Gálatas 5, 16, que vai dizer assim: digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Andai no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Ou seja, irmãos, a característica do crente
Em primeiro lugar, como ele teve a vida transformada, ele nasceu de novo. Ele vive agora por fé. E como ele vive por fé, ele vive no Espírito. Como que eu faço, pastor, para mim não ter os desejos carnais? É andar no Espírito. Ser controlado pelo Espírito. Viver no Espírito. Mas é difícil, pastor. Depende. Se você crê que o Espírito Santo mora dentro de você e que ele está com você, o que basta o cristão fazer? Pensar nas coisas que são do... Irmão, você pensar nas coisas que são do céu, tem como você pecar? Fica difícil, né? Se eu estou indo para o mercado, mas estou indo pensando nas coisas que são do céu, estou indo pensando na palavra que foi pregada na quinta, na palavra que foi pregada no domingo, e estou digerindo aquilo na minha mente, né? Igual as vacas, né? Que ruminam, né? Que comem, fica ali ruminando aquele alimento por muito tempo, né? E você pensando, olha, o irmão Mário naquela quinta-feira, o irmão Patrício naquela quinta-feira, o irmão Felipe naquela quinta-feira falou isso, o pastor, aquela irmã que foi pregar, o irmão cantou um hino, aquele hino falou comigo, e você começa a falar com Deus, irmão, você não vai ver nada além daquilo que é espiritual. O problema é que muitas vezes nós não andamos no Espírito, andamos na carne. E aí, irmãos, não precisa de muita coisa para você cair. Mas quando nós andamos no Espírito, o nosso andar é diferente, porque a concupiscência da carne não nos domina mais. Abra comigo, quer ver? 5:24, ó. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. O que Paulo está dizendo, irmãos? Né? Paulo está dizendo que os que são de Cristo Jesus morreram para o mundo. Né? Quer ver? É fácil entender o texto. Você já viu morto com vontade de beber água? Não tem como. Morto não tem vontade de nada, nem de comer, nem de andar. Então, se nós matamos, crucificamos a nossa carne em Jesus, automaticamente nós não temos mais desejo em nada daquilo que vem do mundo. Porque essa parte nós matamos. Essa parte nós crucificamos em Jesus. Quando nós morremos e nascemos de novo, nós morremos com os nossos pecados e delitos, mas nascemos com a vida espiritual firmada em Jesus. Colossenses 3:5. Deixa eu só confirmar aqui. Colossenses capítulo 3, verso número 5. A Bíblia vai dizer assim, ó: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, o vil desejo e a avareza, que é idolatria. Está falando de abnegação, irmãos. Irmãos, o cristão ele precisa ter foco. Eu gosto muito de comparar um atleta, né? Um atleta de uma Olimpíada. Ele treina, irmãos, durante 4 anos, né? Entre uma Olimpíada ou outra. Mas geralmente esses meninos que são atletas, eles começam desde muito cedo treinando para tentar conquistar uma única medalha, talvez na vida, né? Que é um sonho. Você chegar numa Olimpíada, já pensou em 100 metros, irmãos? Você ficar conhecido, Rafael, né? Seu nome. E esses meninos, irmãos, eles praticam a abnegação. O que é isso? Eles têm um controle rígido. Eles vão dormir cedo. Eles têm um controle rígido na alimentação deles. Né? Você acha que eles não têm vontade de comer chocolate que nem louco igual nós, irmão? Né, Paula? Deve morrer de vontade, né, de tomar uma Coca-Cola 2 litros, bem gelada, né, com hambúrguer, Rafael, cheio de catupiry e bacon. Mas o que eles praticam? A abnegação, porque eles têm o quê? Um alvo. Quem tem um alvo, ele tem disciplina. Você já viu como que a gente é indisciplinado? Né? Você já percebeu como que a gente é indisciplinado? Nós não temos disciplina, irmãos. Né? Talvez, não sei se aconteceu com alguém, talvez ele falou assim, agora que está em quarentena que eu não vou trabalhar, eu vou todo dia acordar de manhã, ou vou dormir 1 hora a mais, mas todo dia eu vou fazer tal coisa.
Você fez uma, duas vezes, depois. Por quê? Porque você não tem o quê? Disciplina. Diga assim: quem não tem disciplina, não chega a lugar nenhum. Você precisa ter disciplina, irmãos. Você precisa determinar algumas coisas na sua vida que você vai abnegar, que você vai deixar de lado, porque o seu alvo é Cristo, o seu alvo é o céu. Se nós não fizermos isso, irmãos, nós vamos estar dando lugar para a concupiscência da carne, para os desejos da carne. Então nós precisamos praticar a disciplina. O crente, ele tem que ser disciplinado. Essa coisa de não tem disciplina para nada. Nós precisamos, se você tem um alvo, você precisa ter disciplina. E a disciplina está ligada à abnegação. Estou morrendo de vontade, né? Eu fico imaginando lá o coitado do cara magrinho, né? Podia tomar 30 litros de Coca-Cola num dia, né, Joe? Mas ele olha aquela Coca e fala assim: não, eu vou perder 2 segundos na prova. E 2 segundos vale ouro. E aí ele não toma, irmão. Ele vai dormir com vontade, né? Mas ele não toma. O crente, ele precisa dessa abnegação na sua vida. Ele precisa refletir na disciplina. Onde ele quer chegar? Aonde você quer chegar? É o céu? Aonde você quer chegar? Se é o céu, então eu preciso ter foco. Eu preciso usar a disciplina. Se nós, irmãos, andamos no Espírito, não satisfazendo os desejos da carne, nós também, irmãos, aquele que é crente em Cristo Jesus, ele tem estabilidade, tá? Vou pedir para o Caleb, depois se puder deixar os versículos também na tela. Abra comigo em Efésios 4, verso de número 1. Efésios 4, capítulo número 4, verso de número 1, que vai dizer assim, ó: portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que recebestes. Ou seja, irmãos, aquele cristão, que ele vive na direção do Espírito, ele tem estabilidade. O que é estabilidade? Estabilidade é solidez, segurança, né? Você já viu aquele crente que uma semana ele é crente demais, irmão? Ele quer em tudo quanto é monte, né? Ele vem para o pastor, tem que abrir a igreja de segunda, 5 horas da manhã. No outro dia ele não é mais crente. Daí ele já não vem mais. Daí acontece alguma coisa, ele fica crente de novo. Daí ele está todo culto. É aquela benção, você falou, irmão, agora acertou. Amanhã ele está de novo, você tem que ficar indo lá. Ele não teve um nascimento completo, ele está com algum problema. Porque o crente, irmão, ele é estável, né? O crente não fica com essa loucura de ser crente 8 horas da manhã e 10 da noite ele não é mais. 10 da noite ele está desviado. Daí você vai lá, 3 horas da manhã ele está crente, pedindo perdão do pecado que ele fez 10 da noite. Não, irmão. O crente, ele vive em estabilidade. Você teria coragem de subir numa ponte, irmão, atravessar uma ponte grande, que ela não tem estabilidade? Você tem coragem? Quando nós falamos de estabilidade, nós falamos isso. Imagine uma ponte. E aí eu fico olhando às vezes que tem irmão que pede oração para esse irmão que não tem estabilidade e deixa colocar a mão na cabeça ainda. Nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado. Se você morreu, nasceu de novo, o seu andar agora é outro. Você já viu crente que ele não tem estabilidade emocional, irmãos? Né? Tem crente que não tem estabilidade emocional. Qualquer coisinha ele está xingando. Qualquer coisinha ele está chorando. Você não sabe, você fica até meio assim, como que você chega no irmão, né? Será que hoje ele está bem? Será que hoje eu posso dar paz do Senhor para ele, Rafael? Hoje o irmão parece que está meio bicudo. Então, ele não tem estabilidade emocional, irmãos. Se alguém dá uma fechada nele ali, ele sai xingando até
a quinta geração dele, que já está no cemitério faz tempo. Daí depois ele entra, ele canta, ele prega, ele faz, né? Saiu dali, o outro ali deu uma buzinada para ele. Ele não tem estabilidade nenhuma, irmãos. Se nós, né, somos prisioneiros do Senhor, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ande de maneira digna desta vocação que você recebeu, ou seja, com estabilidade. Sem apavoro, irmão. Amanhã você está, né? Pegou uma... Mas não podem falar em doença agora, né? Que esse negócio aí é capaz de acusar a gente. Mas sei lá, pegou uma gripe aí, o irmão fica, né? Aí amanhã bate a traseira do carro na árvore, o irmão fica desesperado, parece que acabou o mundo. Irmão, para tudo tem uma solução. Para tudo. Até para a morte Deus providenciou uma solução. A morte para o crente é a vida eterna com Cristo Jesus. Então não tem o porquê o crente andar desestabilizado, parecendo areia movediça. Cada dia ele acredita numa coisa. Hoje ele está crente, amanhã ele não está. Hoje ele está com um sorriso de orelha em orelha com os irmãos. Amanhã ele entra e não cumprimenta ninguém. Irmão, os irmãos também às vezes vêem uns irmãos assim e a gente fica perguntando: Senhor, o que está acontecendo com o irmão, né? Hoje ele está, irmão, cumprimenta até a parede. Ele chega aqui e fala assim: ô coluna, paz Senhor. Irmão, aquela assim, né, todo polvoroso. Ele falou: ô irmão, tá, né, Deus bradou lá, Deus, né. Amanhã o irmão entra e não olha para ninguém. Ele não é estável. E o crente precisa ser estável, irmão. Em Cristo não há sombra de variação. Ele é o que é. E se você está firmado nele, você está numa base sólida, numa coluna sólida. Então você é estável em nome de Jesus. O que você é aqui, você é lá fora. O que você é na sua casa, você é aqui. Porque você está solidificado em Cristo Jesus. Então você tem estabilidade. Estabilidade. É lógico, né, irmão? Em casa você às vezes, né, você grita um pouquinho mais. É normal, né? Não estou falando que, né, o pastor, assim não dá, né? Lógico, em casa você fica mais à vontade, é natural, né? Eu estou falando, irmãos, de comportamento cristão, né? Aqui na igreja você é crente, em casa você não é crente. Então alguma coisa está errada, você não tem estabilidade. E o crente precisa ser o que é aqui, ser lá no Carrefour, ser lá em Indaiatuba, ser lá na casa dele, é crente. Ele tem estabilidade. Outra característica, irmãos, do cristão, Efésios 5, verso de número 2, irmãos. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Ou seja, irmãos, aquele que nasceu de novo, irmãos, ele anda em amor, né? O que é andar em amor, irmãos? Andar em amor é ter misericórdia pelos outros. É exercer misericórdia, é ter compaixão pelos outros. Uma coisa triste quando você vê um irmão que ele viu que o outro errou e ele vibra com isso. Você já viu algum caso assim, né? O outro deslizou lá, caiu, foi pro mundo. O irmão, mas eu falei que não ia ficar muito tempo. Irmão, esse irmão não tem amor no coração, irmão. É um desnaturado, né? Ou a pessoa vê o sofrimento alheio, vê o irmão ali padecendo, e ele não consegue estender a mão para ajudar, né? Ele passa do lado do ferido, e ele não consegue dar uma palavra para levantar o ferido. Se puder, ele coloca o ferido mais para baixo ainda. Ele fala: vamos cavar uma cova logo, nós já enterra esse ferido aí. É um a menos para dar trabalho. Em nome de Jesus, o crente ele precisa andar em amor. Quando ele vê alguém, né, padecendo, o crente exercita o amor. Quando ele vê que alguém está se perdendo, ele age com amor. Quando alguém pisa no calo dele, ele age com amor. A repreensada, aí você pode falar: pastor, mas tem hora que pastores aí repreendem alguém, os líderes. Mas você tem filho, quando você repreende porque você o quê? Porque você ama, irmão. Você não quer que ele se perca. Você não quer que ele saia do caminho. Você não quer que amanhã ele quebre a cara. Então você vai lá e às vezes até você, né, chega mais junto, porque você quer colocar no trilho. Mas nós precisamos agir
com amor. É você ver o outro necessitando de uma ajuda, irmão. Você saber que pode ajudar e você não ajuda, né? Às vezes a pessoa vem fazer o seu melhor para Deus. Isso às vezes acontece. E é tão chato quando isso acontece. A pessoa vem pregar, vem dar um testemunho, né? Vem cantar. E o outro, às vezes, porque canta melhor, porque prega melhor, né? Sai, mas em nome de Jesus, irmão. Nós andamos em amor. Andar em amor é desejar que o Rafael esteja bem. Eu desejo que tudo te vai bem, que na tua casa tudo te vai bem em nome de Jesus. É desejar que o irmão que está do meu lado, quem que é o próximo, irmão? É aquele que está do seu lado, é aquele que precisa da ajuda. E o que precisa da ajuda, ele precisa ser olhado por você com um olhar de amor. Só isso. Porque Jesus é amor. O sujeito não pode errar, não pode fazer tudo o que ele quiser fazer. A Bíblia fala que se ele vier e se arrepender, o que Jesus faz, irmãos? Ele perdoa. E ainda diz que ele esquece tudo, Rafael, tudo. Daí ele derrama graça, derrama misericórdia, derrama justiça. E ele ainda diz, nenhuma condenação há mais para você, filho, fica tranquilo. Mas às vezes a gente quer, né? Temos que tomar cuidado. Vivemos também, irmãos, em cautela. Efésios 5,15, irmãos. Vai dizer assim, ó. Portanto, vede prudentemente como andais, não como insensatos, mas como sábios. Tem pessoas que as experiências acumuladas na vida não servem para te trazer sabedoria, né? O bispo Manuel Ferreira, ele diz que sabedoria é o acúmulo de experiência. Então, quanto mais experiências você tem, mais sabedoria você tem. Você já viu aqueles crentes que ele vive quebrando a cara, irmão? Tudo que faz, quebra a cara. Tudo. Colocou a mão, quebra a cara. Mas vive que nem um louco, que nem um insensato. Não para pedir sabedoria a Deus. Não para analisar as coisas com prudência. Não para ver se realmente, né? A Bíblia fala que se você for construir alguma coisa, antes vê se o que você tem dá para fazer, para que não passe o outro e comece a tirar sarro de você. Isso é andar com o quê, irmãos? Com sabedoria, com cautela, com calma, né? Nós não podemos agir, irmãos, com a insensatez. O que é agir com insensatez? Agir por impulso, agir na loucura, né? Não podemos. Quantas pessoas que muitas vezes, né, não fazem as coisas no impulso e depois se arrepende, né? Tem pessoas, né, vamos lá, a pessoa está trabalhando no emprego, 10 anos lá no emprego, daí coloca na cabeça que quer sair do emprego. Daí vem para a igreja condicionado que quer sair do emprego. Daí alguém prega aqui ou alguém canta um hino e fala, uma outra porta está se abrindo lá. A pessoa age com loucura, irmão, fala, é Deus falando comigo. Para, irmão. É você que veio condicionado aqui para sair do emprego. Aí, o irmão fala assim, né? Alguém chega e fala assim, o lugar que você está não é o lugar que você vai ficar, ele é para mim. Aí ele vai lá, pede a conta, Rafael. Chega lá e fala, não quero mais ficar aqui, tem como dar conta para mim, o patrão dá. Depois ele fica 3 anos desempregado. Daí ele passa em frente à empresa e fala, oh meu Deus, se eu tivesse aqui ainda. Você agiu na loucura, irmão. Agiu com insensatez, né? Às vezes alguém lá, o seu chefe falou alguma coisinha para você. Isso é normal da vida, irmão. Sabe, a gente tem que parar de ser chorão, né? Seu chefe falou alguma coisa, deu uma bronca. Entrou uma tristeza, pastor, no meu coração. Não quero mais trabalhar lá. Vai trabalhar onde? Aquele que age com cautela, fala, Senhor, abre uma porta para mim melhor que essa. Aí quando abrir, que tiver tudo certo lá, você sai de lá e entra aqui. Aí foi Deus, tudo com cautela, Deus direcionou, né? Aí tem os crentes, irmão, que tomam as atitudes, né? O outro lá estava namorando com uma, daí não deu certo, aconteceu alguma coisa. Daí para fazer raiva na outra, ele acha com insensatez, vai lá, pega a primeira, casa sem conhecer, depois vive sofrendo e quer culpar quem? Ele agiu de forma o quê? Insensata, sem cautela. Tá? E para finalizar, irmãos,
o andar do crente com Jesus, ele é iluminado. 1 João, capítulo 1, verso de número 7, irmãos. Vai dizer assim: se porém andamos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, irmãos, o andar do crente, a última característica que nós temos aqui, entre outras, estou passando algumas para a igreja, é andar, irmãos, na luz, né? Às vezes tem crente que você vê que ele anda meio assim, escondido, né, por uns caminhos meio, né, ele faz coisa meio na clandestinidade, né? Não, irmãos, o crente ele anda o quê? Na luz. Ele está na luz. Quando ele anda e quando ele passa, se tiver trevas, as trevas vão embora. Tem crente que se assusta com isso. Ele fala: os meus amigos me abandonaram. Não, irmãos, é que a luz chegou e as trevas não combinam com a luz. Já pensou, irmão, vocês passar lá e ver eu lá na Praça Takaki, jogando baralho lá, com tudo aquilo lá, e contando piada? Vocês vão falar assim: o pastor aí tem trevas. Porque se eu chegar na mesa lá, automaticamente, o senhorzinho lá tem que o quê? Sair tudo, irmão. Eu posso até sentar na mesa, mas eles vão ter que ir saindo. Porque eu vou falar de Deus, nós vamos falar de Deus, vamos falar: esse papo aí não interessa para mim não. E eles vão sair. Então o crente, ele vive na luz. Não fique triste se você aceitou Jesus, se você veio para a luz, e alguns estão te deixando. É simples, irmãos. Onde a luz chega, a trevas vai embora. Vai embora, porque você é luz, você está chegando. E você vai iluminando o caminho, e as trevas não se dão com a luz. Mas tem crente às vezes que quer fazer associação, né? Ele fala: não vou deixar meus amigos. Vai, irmão, vai assim, que até o fechinho de luz que você tem vai ser apagada pelas trevas. E aí vai ficar difícil. Então, irmãos, esse é o caminhar do crente, porque, como nós lemos em 1 João 2,6, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Ele andou aqui por fé, ele andou aqui espiritualmente. Jesus, em todos os momentos, ele foi estável. Veja bem, quando vieram para prender ele, que não era a hora dele, né? O que Pedro fez, irmão? Pedro sacou a espada, né? Cortou lá a orelha de Malco. E Jesus ficou tranquilo. E falou: ainda não é chegada a minha hora, né? Pregou, eles voltaram, os guardas assustados, mas não prendeu o homem, não. Ele prega a palavra que... Você percebe que Jesus, ele se manteve do mesmo jeito, com estabilidade. Andou em amor. Se teve alguém que amou, foi Jesus, né? Aquela mulher adúltera que queriam atirar as pedras nela, Jesus foi lá, defendeu a mulher, falou: aquele que não tem pecado aí, ó, atire a primeira pedra, né? Ele andou com cautela, né? Jesus, irmãos, quando ele precisou se desviar e fugir, porque ainda não era chegada a hora dele, ele assim o fez, né? Ele andou com cautela. E ele, aonde ele chegava, ele iluminava. Aonde ele chegava, só se falava de Deus, né? Que nós tenhamos, irmãos, a mesma aparência, a mesma semelhança de Cristo. Que nós sejamos como Cristo. Se a Bíblia diz que dá para ser, então nós devemos ter, lembra que eu falei, foco, disciplina e fé em Deus. Cumprir com a sua palavra, andar em espírito, e Deus vai nos dando graça. E aí cada vez você vai ficando mais parecido com Cristo. Já pensou você chegar aqui na quinta-feira mais parecido ainda com Cristo? Já pensou eu chegar aqui na quinta-feira mais parecido com Cristo, Joe? Daí você no domingo chega ainda mais parecido com Cristo. O poder de Deus se manifestando sobre nós e nós nos alegrando em nome de Jesus. Se coloque de pé. Vamos fazer uma oração. Nós vamos agradecer a Deus por este momento, por esta palavra de ensino às nossas vidas. E é Deus falando, Deus falou comigo esta tarde. É Deus falando com a igreja, com o proceder da igreja, com o andar da igreja, né? Eu já falei aqui, eu fazia o Uber. Quando teve aqui aquela festa do peão, o que eu levei de crente de umas igrejas aí, irmão, para a festa do peão, não está no gibi.
que eu levei. Ainda bem que eu não peguei nenhum conhecido. Senão eu ia levar ele lá no meio do canavial e deixar ele lá. Mas eu levei uns parmos na festa do peão e depois ia buscar uma garrafinha de cervejinha, trançando as pernas. E depois ia para a igreja. Então, irmãos, nós devemos ter essa maneira de andar do crente.